Uma coisa que tem acontecido muito com todos nós nessa jornada é hoje estarmos num mundo meio confuso, né? Onde as relações são meio atrapalhadas, meio, né? Os processos são meio difíceis de serem desenvolvidos. Muita gente vivendo relações superficiais, processos vazios, outras pessoas tentando receber algum tipo de energia especial, nem sempre trazem uma conduta muito positiva. Eu ouvi várias vezes essa semana as pessoas com medo de interação, de integração, de interrelação. Agora há pouco eu ouvi uma mamãe dizendo que estava precisando tomar conta do filho e estava levar ele na festa, trazer ele da festa, certo? Ela ia ter que sair de madrugada para ir buscar o dito cujo na festa, porque há uma insegurança muito grande no ar, né? Há um processo meio confuso. Aí eu fui buscar no nosso evangelho, você já me preparou a água, porque vou levar algum susto? Obrigado. Intercâmbio social. Vamos falar um pouquinho de intercâmbio social? Minha colega psicóloga me corrija se eu estiver errado, mas nós vamos falar sim que o homem é inquestionavelmente um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Isso é real. Nós não nascemos para viver sozinhos, nem para nos isolar. O cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, no qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Isso já não é tão fácil. Essa é a proposta. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Seria ótimo se fosse sempre assim, né? Se as pessoas realmente tivessem. Nós vemos isso em algumas situações mais graves, acidentes do tempo, há coisas que possam atingir um número de pessoas e que outras pessoas se unem para ajudá-las. Mas aquilo também é muito temporário, né? É muito passageiro. Então, nós aprendemos na nossa vida termos uma orientação dizendo que o cristianismo nos propõe, seja em que forma ele seja apresentado a nós, ele nos propõe uma maneira de sermos mais solidários uns com os outros, de pactuarmos mais a nossa ação na Terra, uma vez que viemos para cá para aprender a nos relacionar, né? Aprendemos a conviver com os outros. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando com a bondade, inspirando ao despertamento e à mudança de conduta de modo próprio. Essa é uma reflexão importante, né? Temos que aceitar o Gustavo careca total hoje, né? Podemos estranhar, mas ninguém vai falar nada porque ele está ali. Mas ele era artista hoje, né? Estava interpretando como é que ele chamava? O Guru. Esse é bom, hein? Tanto. Então nós vamos ver de modo próprio que o homem tem todo o processo para se despertar. Ele tem todas as possibilidades de fazer. Ele só não sabe fazer isso direito. Ele ainda luta para poder receber. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade.
não a sua vontade, como propõe a Bíblia, né? Muda. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os companheiros com quem cada um se afina. Essa é outra fase muito interessante. Qual é uma das propostas que nós fazemos dentro da casa espírita? Exatamente fazer esse tipo de ação, fazer uma reforma pessoal, estarmos transformando a nós mesmos, construindo alguns caminhos, tentando deixar as coisas negativas para trás. Já sofremos, já aprendemos, vamos construir um novo caminho, uma nova realidade, um novo processo. Vamos renovar os companheiros com quem cada um se afina. Vamos buscar conhecer gente nova. Por que eu estou sofrendo e tentando me ficar ali ligado a grupos que de repente não tem nada a ver comigo, nem interagem comigo? Eu estou lá preso. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina. E é verdade. Ficar lá sozinho, me dizendo em meditação profunda, eu estou fazendo é nada, estou lá olhando para o teto. Né? Posso fazer as orações que forem, mas elas não vão ter fruto, porque eu não estou interagindo com o mundo na minha volta. Eu não estou descobrindo que o mundo não é igual àquilo que me jogou para baixo. Eu estou aumentando o meu jogar para baixo. Eu acho que a gente tem uma série de coisas que a gente pode melhorar com isso. E é um processo egoísta, né? Eu sou aquele que se isola do mundo para não me contaminar. Tem certeza que eles é que vão me contaminar ou sou eu que estou contaminando eles? É uma coisa meio atrapalhada, né? Vamos lá? Jesus nos deu o exemplo. Aí vamos pensar nesse exemplo que Jesus nos deu. Desceu das regiões felizes ao vale das aflições a fim de ajudar. Ele fez isso. Né? Ele foi proposto a ele que viesse de ajudar a humanidade e ele veio. Não foi? Não convocou os privilegiados, antes convidou os infelizes, os rebeldes e os rejeitados, suportando suas mazelas e assim mesmo os amando. Encontrou uma confusão enorme aqui. Teve que caminhar, teve que ser perseguido, teve que receber um monte de crítica e encontrou um monte de gente necessitada. No colégio íntimo esteve a braços com sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas, suas disputas. Muitas dessas coisas nós ouvimos nessa história. Não se afastou deles, embora suas imperfeições não se rebelou contra eles. Ajudou-os incansavelmente até os momentos extremos, quando, sofrendo no Getsemane, surpreendeu-os mais de uma vez a dormir. E é real. Né? Os amigos estavam ali, ficaram nervosos, etc e tal, mas simplesmente se esconderam depois, né? E retornou ao convívio deles quando atemorizados a sustentá-los e animá-los, a fim de que não perecessem na fé, nem na dedicação em que se fizeram mais tarde dignos do seu mestre. Em face dos testemunhos libertadores a que se entregaram. Aí ele conseguiu dar uma chacoalhada no povo e dizer, vocês vão ficar fazendo o quê aqui? Vão parar? Vão ficar pensando no tempo? Vão ficar sofrendo? E aí? Construindo o quê? Vamos lá? Conclusão.
atesta a tua confiança no Senhor e a excelência de tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos do que tu mesmo. Não tenha medo daquele que tem menos que você, não tenha medo daquele que está ali na rua, não tenha medo daquele que está lhe pedindo um copo de leite, um pão. Apenas ajude. Se você não tem disponibilidade para fazer mais que isso, dê aquilo que ele está precisando naquele momento e siga o seu caminho, porque outros também terão a mesma oportunidade de ajudá-lo. Se eles a lâmpada acesa, clarificar-lhe a marcha, nada espere dos outros. Não vou desculpar e pensar assim, mas alguém vai passar e vai fazer. Eu vou lá e vou fazer. Se tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, se censuram-te ou exigem-te o que não te dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carentes de socorro e amor do que supões. Isso também é verdade. Quantas vezes não vemos aquelas pessoas terem atitudes negativas com relação àquele que está ajudando, ou ter uma atitude negativa com aquele que está como pedinte, e ainda marcando mais ainda a dor em volta da sua desdita. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazer os companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascentes na direção de Deus. É um trabalho de dia a dia. É estarmos não só aqui no Caritas na sexta-feira para poder ouvir o Evangelho, mas estarmos no dia a dia ligados nesse papo, nessa conversa com eles, nessa convivência com o mundo, nas coisas que nós temos para aprender. Todo mundo quer resolver os seus próprios problemas, mas eles não percebem que os problemas são de todos e que só unidos é que nós vamos conseguir superá-los. Alguém me dizia essa semana: e tem uma série de coisas no Evangelho que estão erradas. Eu falei: Eu falei: então o que está certo no Evangelho? Aí ele deu lá a lista do que está certo. Eu falei: mas essa é a conduta básica. É aquilo que nós temos no Evangelho para aprender, não foi? Não é isso que nós tínhamos para tirar de lá? Você está muito preocupado em julgar o Evangelho, em julgar as pessoas que estão seguindo aquilo que está no Evangelho, e não está preocupado em viver o Evangelho em você, em pensar nesse Evangelho dentro de você. Ele me disse: não, é porque no Evangelho a maior parte das mensagens vem de católicos. Não, eles vêm de um ser humano que de repente encontrou um meio de desenvolver a coisa e que trouxe mensagens para nós. Agora lembre-se que esse evangelho foi escrito no meio do século XIX. Nós estamos no século XXI. Acho que alguma coisa mudou nessa história, vocês não acham? Mas na realidade aquela foi a base. Em vez de você ficar criticando o evangelho, por que que você não escreve alguma coisa diferente ou não se propõe a ajudar que as pessoas entendam isso de uma forma mais amena, mais tranquila, mais efetiva? Não sei. Então tá bom. Então vai pensar, semana que vem você me responde. Porque está ali, muito mais preocupado não com o conteúdo nem com a essência da mensagem, mas com a forma como ela foi escrita e depois traduzida. Evidente que teve uma série de misturas nessa história. Esse já foi, não foi?
veio já o nome da lei, as leis morais da vida. Divaldo Franco e Joana de Ângeles escreveram esse texto e que nos convidaram a pensar. E eu hoje estou aqui pensando junto com vocês. Nós somos uma casa espírita. Vivemos dentro desta casa espírita. Trabalhamos dentro dela. Atendemos as pessoas que vêm até aqui. De todas as formas. E todos nós, independente de sermos atuantes em atividades dentro da casa, mas o simples fato de eu chegar aqui na sexta-feira, de eu entrar, de eu dar um sorriso às pessoas com as quais eu cruzo, de dar uma forma de atenção às pessoas, de dar um pensamento positivo para aqueles que estão necessitados. Isso já nos transforma. Isso já nos faz diferentes. Isso já constrói um novo caminho. Lembremos-nos sempre que a gente não vem à casa espírita apenas para receber. A gente vem para doar também e principalmente. Mas para doar enquanto pessoa, enquanto fraternidade, sendo fraterno, solidário, a dar para as pessoas uma palavra de estímulo e um convite à reflexão. Será que isso é tão complicado assim? Será que nós não sabemos fazer mais isso? Será que nós estamos perdidos nesse processo? A Casa Espírita está aqui à nossa disposição. Ela está nos convidando. E nós estamos mais preocupados em salvar alguma coisa ou resolver alguma coisa pessoal, não percebendo que muitas vezes essa coisa é bem em relação ao nosso egoísmo, ao nosso medo, às nossas dificuldades de integração, de poder comungar com os outros. É isso que a gente vem pensando, não é, Gustavo? Vamos fazer as coisas fluírem. Né? Vamos fazê-las serem construídas com mais afinco, com mais firmeza, com consciência de que essa é a nossa tarefa dentro do nosso desenvolvimento da sociedade.